vamos continuar. Só para lembrar, né? Nós estamos vendo controle de constitucionalidade, os mecanismos agora perante o Supremo Tribunal Federal, portanto, mecanismos de controle concentrado no Supremo. Por enquanto, a gente viu mecanismos abstratos também, a gente falou da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, e da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que vimos que são ações dúplices, estão discutindo em abstrato a constitucionalidade, embora, claro, haja vários elementos que aproximam, né, esse caráter objetivo, abstrato, de interesses concretos. A gente viu que há, desde a legitimação ativa de determinadas entidades e pessoas que exigem a ideia da pertinência temática, falamos sobre isso, até a possibilidade de fato, haver a necessidade de perícias envolvendo situações concretas, audiências públicas, enfim, há toda uma realidade, obviamente, que envolve a interpretação da norma, os seus efeitos, e a decisão que o Supremo vem a tomar, tanto na ADIM quanto na ADC, quer dizer, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, ou dando alguma interpretação conforme, é claro que isso vai ter uma repercussão enorme na esfera de determinados grupos ou indivíduos, enfim, de setores da sociedade. E esses setores têm interesse, não um interesse técnico-jurídico propriamente, mas um interesse enfim, político, democrático, de participar dessa discussão, de trazer a sua visão, porque, em última análise, eles serão afetados por essa discussão. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente diz, né, e eu disse, e é correto dizer, que o controle de esses mecanismos, a DIN, a DC, são mecanismos de controle objetivo de constitucionalidade, e aí a gente diz não há partes propriamente, quer dizer, aquele que requer, eu até comentei, né, a gente usa autor, mas tecnicamente a gente deveria usar requerente, por causa do uso, acaba se usando as duas expressões, mas assim, tecnicamente não há uma lide, não há interesses contrapostos, uma vez que a ADIM ou a ADC são ajuizadas, por exemplo, o requerente não pode desistir, essa é uma questão objetiva, portanto, é o confronto entre a norma, o ato normativo, a lei, e a Constituição, quer dizer, um conflito normativo. Por exemplo, não se colocam as questões de impedimento e suspeição dos magistrados, porque se entende que não é um processo subjetivo. Enfim, há uma série de consequências processuais que decorrem dessa premissa de que é um processo objetivo, o que é correto. Mas eu preciso que vocês percebam que cada vez mais, quer dizer, essa suposta objetividade, ela é relativa, quer dizer, ela convive inevitavelmente, e é natural que seja assim, com elementos subjetivos, com interesses de grupos que vão ser afetados por essas normas. Então, por exemplo, quando o Supremo discutiu em ADIM a validade da lei que tratava de pesquisa com células-tronco, a gente estava discutindo a validade de uma lei que o Congresso tinha aprovado, se ela era constitucional ou não era constitucional. Mas houve audiência pública, houve uma série de intervenções, porque havia um grande conjunto de pessoas que tinha as suas visões sobre o assunto, que tinha interesses sobre o assunto. Então você tinha setores religiosos, ou alguns setores religiosos, que eram contra, porque consideravam que aquilo era uma violação à vida e tal, tal, tal. Havia pessoas e grupos, por exemplo, de pesquisadores, de pessoas que tinham determinadas deficiências físicas, que tinham uma expectativa, né, de que a pesquisa no futuro viesse a trazer algum tipo de solução para a situação delas, e essas pessoas também tinham um interesse, e percebam, não é um interesse técnico-jurídico no sentido do processo subjetivo clássico, é um interesse político, democrático, no sentido da lei, manter a lei, ou no sentido de considerar a lei inconstitucional. É claro que, eu já falei, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, quer dizer, inconstitucionalidade não é a mesma coisa de acho ruim essa lei, inconstitucionalidade não é sinônimo de discordância política, porque uma sociedade plural, né, e a Constituição brasileira adota o pluralismo político, as pessoas podem ter opiniões diferentes, e essas opiniões todas serão constitucionais, quer dizer, não todas de forma absoluta, mas várias opiniões diferentes podem ser inconstitucionais. Não é porque alguém pensa diferente de mim que é por isso inconstitucional, porque
porque esse tipo de raciocínio, ele é, além de extremamente autoritário, quer dizer, a única forma de realizar a Constituição é a forma como eu penso. É a forma como eu concordo politicamente. Quer dizer, além de autoritário, isso é incompatível com a democracia e com o pluralismo político. Quer dizer, a ideia de pluralismo político e de democracia, ela pressupõe que alguém pensa diferente e esse alguém pode vir a ganhar. E eu posso eventualmente perder politicamente. É claro que a Constituição estabelece limites, então a inconstitucionalidade está na violação destes limites e não apenas em perder politicamente. Quer dizer, eu perdi a disputa politicamente, aí eu transformo essa disputa política em questão constitucional. É claro que isso é comum de acontecer, mas é importante vocês saberem a diferença. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, mas como isso acontece com muita frequência, é claro que quem tem interesse político, social, econômico, ou qualquer tipo de interesse, vai ir ao debate constitucional também e tentar apresentar as suas razões. Razões constitucionais propriamente, razões políticas com algum verniz constitucional, quer dizer, o Tribunal Constitucional é que vai, do conjunto das razões e das críticas e tal, chegar às suas conclusões. Mas eu quero que vocês percebam que há essa interação do controle de constitucionalidade abstrato e esses mecanismos que a gente viu com a realidade dos interesses da sociedade, com posições de grupos e assim por diante, né? Então, a gente acabou de ver a ADIM e a ADC, e agora a gente vai começar a ver a chamada ADPF. Quer dizer, ADPF é uma sigla que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa figura, né, a chamada ADPF, ela foi prevista genericamente, na Constituição de 88, no texto original. E a Constituição dizia de forma muito simples que seria de competência do Supremo conhecer e julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental a ser regulada em lei. Basicamente isso, tá? Lá no artigo 102. E assim ficou essa disposição, sem regulamentação, ninguém sabia exatamente o que seria a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e esta previsão constitucional veio a ser regulamentada pela Lei 9882 em 1999. Então, eu falei para vocês que a gente vai estar trabalhando com as duas leis, além da Constituição. A 9868, também de 99, que trata da ADIM, da ADC, da ADIM por omissão, e a 9882, que trata da ADPF, e apenas da ADPF. Depois a gente vai ver mais legislação sobre mandado de injunção, etc. Bom, só para dar um pouquinho de contexto, quer dizer, a ADPF, então, foi prevista em 88, pela texto original da Constituição, nada aconteceu até 1999, quer dizer, houve o debate legislativo, claro, que antecedeu a edição da lei, e a lei, então, foi promulgada, publicada em 1999. Um pouquinho de contexto é o seguinte, quer dizer, o que estava acontecendo no mundo em relação a mecanismos de controle de constitucionalidade em geral, né? A gente falou já um pouco sobre isso, só para resgatar, para a gente ter um pouco o contexto internacional que mal ou bem acaba influenciando, claro, a compreensão e as ideias aqui também. Então, o que estava acontecendo? Depois da Segunda Guerra, quer dizer, você teve uma ampliação da adoção, né, dos sistemas de controle de constitucionalidade, sobretudo o sistema de controle concentrado, né? Portanto, a partir da lógica do modelo austríaco, controle concentrado, portanto, a maior parte dos países europeus e outros lugares não trabalham com o controle difuso como nós, ou seja, os juízes em geral não podem, eles sozinhos, declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O que acontece é que existem mecanismos pelos quais às vezes os juízes podem, frequentemente os juízes podem, ou às vezes só outras autoridades, ou as duas coisas, quer dizer, os próprios juízes e outros legitimados ativos podem solicitar
ao Tribunal Constitucional que aprecia uma questão constitucional. Portanto, esse é o dado do sistema concentrado. Às vezes tem mecanismos abstratos, ou seja, a discussão constitucional se dá em abstrato, às vezes eles são incidentais, né? Portanto, surgem de um caso concreto e o Tribunal Constitucional, portanto, concentrado, ele vai decidir no contexto de um caso concreto. Bom, paralelamente a isso, a esses mecanismos de controle concentrado por estas vias, ou seja, autoridades legitimadas ativas, ou os próprios juízes, os membros da magistratura, ou às vezes alguns órgãos da magistratura, em alguns lugares não é qualquer juiz que pode suscitar a manifestação do Tribunal Constitucional, tem que chegar num determinado estágio dentro da estrutura do judiciário, e aí determinados órgãos podem solicitar, enfim, cada país tem o seu sistema, mas o fato é que em alguns lugares do mundo começou a se criar também, além desse mecanismo, a possibilidade de, em situações de violação muito grave a determinados direitos, permitir que o cidadão, ele sozinho, fora de uma disputa judicial específica, ele se solicitasse a manifestação do Tribunal Constitucional, ou, quer dizer, transformasse a sua disputa específica que envolvia a violação de um direito fundamental muito elementar ou uma violação muito grave, que ele pudesse, quer dizer, ou seja, o próprio cidadão teria legitimidade ativa para ir ao Tribunal Constitucional. Então, existem alguns países que adotam esse sistema, né, pelo qual o próprio cidadão, em algumas hipóteses restritas, mas ele tem ele mesmo legitimidade ativa perante o Tribunal Constitucional. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a DPF, a regulamentação da DPF, quer dizer, ela não adotou isso, já adianto, não adotou, mas é importante entender porque, na verdade, o projeto que foi aprovado, ele continha uma solução desse tipo, mas foi vetado. E, portanto, essa possibilidade o veto não foi superado, até hoje pelo menos, então continua com a formatação que eu vou descrever agora, mas existia essa possibilidade no projeto aprovado, que foi vetada, e o fato é que ficaram alguns dispositivos no texto que não foram vetados, que tinham a ver com essa possibilidade e que meio que perderam o sentido, porque eles não foram vetados também, quer dizer, então o veto não foi inteiramente sistemático, digamos, né? Algumas disposições foram vetadas e outras não, mas aí o fato é que elas perderam um pouco sentido em função do veto a essa possibilidade de acesso direto do cidadão no caso brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou voltar a isso, mas só para vocês, quando vocês forem ler a lei, vocês vão ver que alguns dispositivos não fazem sentido, porque eles fazem menção a dispositivos que não existem, porque foram vetados. Então, enfim, foi um problema aí de técnica do veto mesmo, né, que, enfim, não eliminou todos os dispositivos que tinham a ver com o que se queria vetar. Bom, tendo feito esse esclarecimento, assim, só prévio, para vocês não estranharem a lei e algumas partes dela, quer dizer, qual foi o contorno que a Lei 9882 deu à DPF e que o Supremo, quer dizer, vem trabalhando em cima disso, produzindo decisões, produzindo entendimentos. Bom, a primeira coisa que a lei define é que a DPF cabe em relação, diz a lei, contra ato para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, veja, isso aqui tem muito mais cara de controle incidental, ou seja, que surge numa situação concreta, do que cara de controle abstrato, porque a gente está falando, eu estou lendo o artigo 1º da Lei 9882, tá? Terá por objeto a arguição evitar, ou seja, preventiva, como uma ação, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Então, a DPF, portanto, ela não é inteiramente abstrata. Ela tem uma conexão muito direta com ameaça
ameaça e lesão a direitos fundamentais, quer dizer, na verdade, a preceito fundamental, essa expressão da Constituição que envolve direito fundamental, mas não apenas isso. Resultante de ato do poder público. Então, vamos lá. Qual é o objeto controlável? A gente está tentando manter esse padrão nas ações, né? Quer dizer, o objeto, o parâmetro, os legitimados ativos, o processo e as decisões. É isso que a gente está tentando percorrer em todas as ações, né? Primeiro, então, qual é o objeto controlável? O que se vai controlar aqui como algo que pode estar violando preceito fundamental? A lei diz ato do poder público. Ora, o que é ato do poder público? Ato do poder público, a rigor, assim, é uma expressão tão genérica que inclui ou pode incluir praticamente qualquer coisa, inclusive atos que não tenham natureza normativa, tá? Então, e é assim que se entende realmente. Então, o ato do poder público pode ser um ato legislativo, um ato normativo, e a lei admite isso expressamente. Se vocês olharem aí na lei comigo, uma vez que eu ache, obviamente, a lei vai dizer que quando for relevante o fundamento, a controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, olha o município aqui, a lei municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, esse é o inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º da Lei 882. Então, o artigo 1º tem aquela redação que eu li, a arguição será proposta perante o Supremo, terá por objeto evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Aí, parágrafo único, caberá também a arguição, inciso 1º, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Então, a expressão, ou seja, qual é contra o que cabe em tese a DPF? Ato do poder público. O que significa ato do poder público? A rigor, é um conceito realmente abrangente que envolve atos do poder executivo, atos do poder legislativo, federal, estadual e municipal e distrital também. E aí aqui não temos aquela distinção do ato distrital que a gente falou no caso da ADIM, porque na verdade pode ser contra a lei ou ato normativo municipal também, de modo que aquela distinção não faz mais sentido, inclusive os anteriores à Constituição. Portanto, podem ser atos normativos, podem ser leis, podem ser atos da administração, podem ser atos do Poder Judiciário, inclusive decisões judiciais, a gente vai ver já, né? Porque na verdade existem outros requisitos, mas em tese, né? Considerando só a noção de ato do poder público. Atos do Tribunal de Contas, atos do Ministério Público, enfim, atos do poder público de forma ampla, tá? Com conteúdo normativo ou sem conteúdo normativo, não precisa ter generalidade, não precisa ter abstração, em tese, basta que seja um ato do poder público que, em tese, poderá caber à DPF. Portanto, observem, se a gente comparar em relação ao objeto controlável, tá? A DPF com a ADIM e com a DC, o objeto de controle controlável possível na DPF é muito mais abrangente. Quer dizer, a gente viu o que significava lei ou ato normativo, né? Em relação tanto à DIN quanto à DC, não pode lei de efeitos concretos, no caso do ato normativo tem que ser um ato normativo primário, e falamos também que não cabe a DIN contra leis ou atos normativos anteriores a 5 de outubro de 88, né? No caso da DPF, todas essas restrições deixam de existir, não apenas em relação à lei ou ato normativo, pode ser lei de efeito concreto, pode ser ato normativo de qualquer natureza, podem ser leis ou atos normativos anteriores a 5 de outubro de 88, ou podem ser quaisquer outros atos do poder público. Portanto, o universo de objetos que podem ser controlados por força de ADPF ou por meio da DPF é muito mais amplo do que aquilo de que se pode cuidar no âmbito da ADIM ou da DC, ok? Então, essa é uma primeira observação. A gente já vai... esse super objeto, quer dizer, possível, né, esse universo de objetos possíveis, na prática vai reduzir um pouco por força de uma exigência adicional na qual a gente já vai chegar.
Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre a DPF, ela cabe quando se esteja diante de uma ameaça de lesão ou lesão a preceito fundamental causada por ato do poder público, e aí ato do poder público entendido de forma bastante ampla. Segundo elemento, qual é o parâmetro de controle que a DPF usa? E aí aqui, ao contrário, quer dizer, se a DPF, o objeto é mais amplo, quer dizer, o que pode ser controlado é mais amplo, o parâmetro, no caso da DPF, é mais restrito. Então, no caso da ADIM, o que é o parâmetro? A Constituição toda, né? Nós falamos sobre isso. Desde os dispositivos dos preceitos fundamentais até a DCT, normas sobre o Pedro II, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, etc. Qualquer norma que esteja na Constituição, qualquer norma que tenha status constitucional, pode servir de parâmetro no caso da DIN e, portanto, uma lei, um ato normativo que viole qualquer das disposições constitucionais, ela poderá ser declarada inconstitucional em sede de ADIM. Já no caso da DPF, não. Quer dizer, a DPF só serve para controlar atos do poder público que violem aquilo que a Constituição chama e a lei chama de preceito fundamental. Então, vejam, a Constituição e a lei, elas assumem que do universo de normas constitucionais, dentro do universo de normas constitucionais, existe um subgrupo, quer dizer, um grupo menor, que é identificado como preceitos fundamentais, tá? Então, não é que haja uma hierarquia técnico-jurídica entre as normas constitucionais, e nós já falamos sobre isso, quer dizer, não há hierarquia entre, normas constitucionais originárias e as mesmas emendas, uma vez que elas tenham sido incorporadas, não haja discussão sobre a sua validade, elas também têm a mesma hierarquia. Agora, existe uma diferença funcional ou axiológica, né, que a própria Constituição reconhece ao tratar das cláusulas pétreas e que a Constituição reconhece também aqui ao identificar esse subgrupo, digamos assim, de normas constitucionais que a Constituição chama de preceitos fundamentais e que a lei também chama. Bom, a lei não diz o que são os preceitos fundamentais, tá? Então, não há uma lista ou qualquer coisa parecida na lei. Então, é a jurisprudência do Supremo que tem construído esses conceitos, né? Bom, o que o Supremo em geral, e o Supremo também não tem um parâmetro extremamente rígido, tá? Mas assim, já existe jurisprudência capaz de dar uma ideia do que o Supremo considera preceito fundamental. Então, direitos fundamentais, né? Então, direitos fundamentais são preceitos fundamentais. Os princípios dos artigo 1 ao 4º, né, que são princípios fundamentais da República, objetivos da República, e aquilo em geral também é considerado preceito fundamental. Cláusulas, os conteúdos das cláusulas pétreas, né? Então, além dos direitos e garantias individuais, a gente está falando de separação de poderes, federação, voto, enfim, é um direito fundamental também. Portanto, já há uma superposição. E os princípios sensíveis. Os princípios sensíveis, só para lembrar, são aqueles previstos lá no artigo 34 da Constituição que, uma vez violados pelos estados, autorizam a intervenção federal. Então, por isso que eles são chamados de sensíveis, quer dizer, se eles forem tocados, a reação é dramática, ou pode ser dramática, que é a intervenção federal. Considerando isso, né, que o sistema constitucional atribui a esses princípios uma importância tão grande, eles também são considerados preceito fundamental para fins de ADPF. Então, quer dizer, que grupo é esse, né? Que subgrupo é esse de preceito fundamental? Acho que é razoável a gente dizer direitos fundamentais, núcleo da separação de poderes e do princípio federativo, princípios do 1 ao 4º e os princípios sensíveis lá do artigo 34, né? Portanto, acho que é um bom parâmetro para se discutir o contorno desse conjunto que vai funcionar como o parâmetro do controle na DPF. Então,
Isso significa, na prática, e não é incomum, que não vai caber a DPF se o ato do poder público, ele até pode ser inconstitucional, mas ele é inconstitucional porque ele viola outra coisa que não é considerado preceito fundamental. Então, se aquilo que ele está violando não for considerado preceito fundamental, não vai caber a DPF, tá? Então, vamos supor, sei lá, um ato do ministro da Educação que transfere para o município Pedro II, sei lá, uma coisa assim. Tá violando o dispositivo da Constituição de que o Pedro II é de administração federal? Provavelmente sim, mas vai caber a DPF não, porque o dispositivo, embora constitucional, que trata do Pedro II, não é um preceito fundamental, não é considerado um preceito fundamental. Então, a DPF terá, portanto, um objeto controlável mais amplo, porém um parâmetro de controle mais restrito, que é o conjunto dos preceitos fundamentais. Então, esses dois elementos aí, quer dizer, eles, de certa forma, não é que eles se compensam, mas eles fazem sentido em conjunto. Se eu amplio, quer dizer, permito que se chegue ao Supremo, né, que chegue ao Supremo um controle de qualquer ato do poder público, de qualquer ente federativo, portanto, uma amplitude bastante generosa, mas, na verdade, para proteger determinados preceitos fundamentais, não a Constituição como um todo, mas questões que se consideram absolutamente centrais, absolutamente relevantes. Então, eu tenho um objeto maior, mas eu tenho um parâmetro menor, eu tenho um filtro aqui no momento do parâmetro. Então, esse é o objeto, esse é o parâmetro, e a DPF, a lei da DPF, a lei 9882, prevê uma exigência adicional que a doutrina chama de subsidiariedade, tá? Isso está no artigo 4º da lei 9882, que diz o seguinte: a petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator, quando não for o caso de arguição, beleza. Parágrafo 1º. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Então, vejam a lógica da coisa. Eu só vou admitir a DPF se não tiver outro jeito de impedir a ameaça de lesão ou desfazer, né, ou reparar a lesão que já se verificou, está se verificando. Então, a ideia de subsidiariedade é essa, quer dizer, primeiro eu vou verificar se existe outro meio capaz, outro meio eficaz, é o termo da lei, outro meio eficaz de sanar a lesividade. Se não houver, aí a DPF vai caber. Eu preciso dizer para vocês que há, claro, né, uma ardim contra essa lei, contra a lei 9882, que que organizou, né, quem criou foi a Constituição, mas que regulou a DPF. Um dos pontos questionados, inclusive, é esse, a exigência da subsidiariedade. Até hoje não foi decidido, provavelmente não será, e o Supremo tem usado a lei, aplicado a lei, inclusive esse requisito, fartamente desde o início da vigência da lei, desde que se começou a apreciar DPFs. Então, não há assim, na realidade, um questionamento sobre a validade dessa exigência. Agora vamos aprofundar um pouquinho, quer dizer, o que isso significa na prática? Tem algumas situações que são fáceis, né? Então, por exemplo, se eu estiver tratando de uma lei ou ato normativo pós 88, uma lei geral, abstrata e tal, e ou um ato normativo primário pós 88, caberá a DIN, né? Caberá a DIN, como a gente já viu, em tese caberá a DIN. Então, se cabe a DIN, não cabe a DPF. Portanto, no caso de uma situação em que caiba a DIN, é muito claro perceber que há um outro meio eficaz capaz de sanar a lesividade, de modo que a DPF não será cabível. Bom, mas quando a questão, por exemplo, é um ato do poder público que não cabe a DIN, por exemplo, né? Ou não cabe nenhum mecanismo de controle concentrado, por exemplo.
alguém poderia dizer, mas cabe, os interessados sempre podem se valer do controle difuso incidental. Sim, é verdade, né? Por exemplo, um ato normativo secundário que seja considerado ilegal ou inconstitucional, ele pode ser atacado por todo mundo que tem interesse e, enfim, para quem for a juízo, meio que vai resolver. Quer dizer, isso é suficiente? E aí havia uma discussão sobre isso, né? Porque a rigor, quer dizer, o controle difuso incidental, como vocês sabem, sempre cabe. Então, se um poder público pratica algum ato que viola um preceito fundamental, esse ato certamente pode ser atacado por meio de controle difuso incidental por quem esteja sendo afetado por ele. Só que, por outro lado, se você pensar assim, a DPF não vai caber nunca, porque, né, sempre pode caber o controle concentrado, o controle difuso, perdão, incidental. Os interessados sempre podem, a juízo, discutir os seus interesses em relação a qualquer ato do poder público, né? A Constituição garante de forma ampla o acesso ao judiciário e veda que a lei impeça, inclusive, o acesso ao judiciário. Portanto, qual seria o ponto da DPF se, quando couber a DIN, não cabe e quando couber controle difuso incidental também não cabe? Então, não cabe nunca. Bom, em função dessa uma certa perplexidade, o Supremo desenvolveu uma jurisprudência para entender o seguinte: quando a lei diz, né, que tem que haver, só caberá à DPF se não houver um outro meio eficaz de sanar a lesividade, a forma como o Supremo interpreta, e acho que corretamente, não é qualquer meio, né? Não é simplesmente a existência do controle difuso incidental. É um meio que seja capaz, da mesma forma, com os mesmos efeitos, de sanar a lesividade ou impedir a lesão. Então, o Supremo vai exigir que você tenha o mesmo grau de eficácia no meio disponível para, então, se concluir que a DPF não cabe. Portanto, o simples fato, por exemplo, de caber o controle difuso incidental não é suficiente para afastar o cabimento da DPF, né? E há vários casos, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns casos para vocês terem uma ideia melhor de como que isso acontece, mas há vários casos em que você tinha, inclusive, várias decisões judiciais, às vezes milhares, centenas de demandas, e justamente por isso o Supremo entendeu cabível a DPF. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem, né, uma multiplicação enorme de demandas, você não tem um meio eficaz, consolidado o suficiente para dar a solução para sanar aquela lesividade, porque você vai ter milhares de decisões que poderão não ser coerentes, né, ou enfim, uniformes, e você, portanto, não tem como resolver efetivamente a lesividade, caso ela seja reconhecida. Então, em geral, embora isso não seja absoluto, quer dizer, o Supremo vai entender que para o cabimento da DPF, quer dizer, depende de você demonstrar que não cabe nenhum mecanismo de controle objetivo ou que produza resultados similares aos de um controle de constitucionalidade objetivo, ou seja, com efeitos gerais, com efeitos erga omnes. Isso é um pouco a lógica do entendimento do Supremo, quer dizer, o que uma DPF é capaz de produzir, né? E a gente vai falar de decisão daqui a mais um pouco, mas dizer, qual é o efeito, né? Falando de eficácia, o meio eficaz de sanar a lesividade. Qual é o efeito da DPF? O efeito da DPF é produzir uma decisão com efeitos gerais e erga omnes. Se o meio de que você dispõe não produz esse efeito, o mesmo efeito, ele não é tão eficaz e, portanto, ele não afasta a possibilidade do cabimento da DPF. Então, o Supremo não interpretou esse dispositivo de uma forma a não ser tão rígido assim o cabimento da DPF, impedindo, sim, na prática, né, se entendesse que o simples fato de alguém, né, algum interessado poder ajuizar uma ação inviabilizaria a DPF, de fato ela ficaria muito esvaziada. Então, esse é o entendimento que o Supremo tem em relação a esse elemento que a lei exige da subsidiariedade, quer dizer, ela é exigida, mas a forma como se interpreta é assim,
o que se considera um outro meio eficaz é um outro meio que seja capaz de produzir efeitos similares, ou efeitos gerais, efeitos erga omnes, e aí então, diante dessa possibilidade, não caberá a DPF. Mas se não houver essa possibilidade, a DPF será em tese possível. Portanto, esses são os 3 elementos centrais da DPF: o objeto controlável, ato do poder público, o parâmetro de controle, preceito fundamental, e em terceiro lugar, o requisito da subsidiariedade, ok?